Olá a todos que estão participando e assistindo esse curso sobre dilemas éticos na medicina veterinária. Sejam bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Renato Silvano Pulso, eu sou médico veterinário e advogado. Lecionei muitos anos, quase 20 anos, no curso de medicina veterinária. Hoje dou aula no curso de direito. Então, há bastante tempo estudo nessa questão relacionada a direitos animais, bem-estar animal, enfim. Então, a proposta é trabalhar com vocês alguns temas, né, relacionados a esses assuntos que acabam promovendo, né, provocando alguns dilemas éticos quando o veterinário no desenvolvimento da sua atividade profissional. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e parabenizar especialmente, né, pela iniciativa. Tenho certeza que estamos vivendo um momento muito importante, né, dentro da medicina veterinária, né, talvez até uma quebra de paradigmas, né, ou pelo menos iniciando esse grande processo, porque eu estou formado aí há quase 30 anos e a gente consegue, quem está atento, consegue observar, né, esses pequenos e significativos movimentos que vêm acontecendo, né? Claro que talvez, de maneira geral, né, as coisas levem tempo, mas tenho certeza que estamos testemunhando, né, vocês estão participando aí ativamente de um momento muito importante dentro da medicina veterinária. Bom, o assunto que me cabe aqui nessa apresentação, especialmente, diz respeito a um texto que eu escrevi há um tempo atrás, e é um assunto que acabei me debruçando e me interessando já há algum tempo, quando nas aulas de medicina veterinária, do curso de medicina veterinária, que se intitulou, né, eu acabei dando o nome de Paradoxo da Medicina Veterinária, porque acabei percebendo que existia aí um certo contrassenso, uma dicotomia, um paradoxo, na verdade, né, algumas ideias contrapostas assim dentro do próprio curso veterinário, como se fosse tipo uma crise de identidade assim do próprio curso. Essa é que eu vou tentar colocar para vocês aí, né, para provocar aí um debate, né, a discussão, para que vocês comecem a observar isso dentro dos seus cursos, da profissão. Aí, enfim, né, algumas ideias e acho até que a proposta aqui, né, nessa minha apresentação e outras aí que a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, é muito mais no sentido de fazer provocações, né, do que trazer verdades absolutas, longe de mim, né, não tenho a mínima pretensão disso, de ter certeza absoluta sobre os fatos. Então, mais do que trazer informações aqui para vocês, é a ideia assim, de provocar, né, fazer despertar algumas reflexões, né, e, claro, cada um dentro das suas convicções, suas ideias, vai conseguir fazer, né, tirar suas próprias conclusões. Enfim, vou compartilhar aqui com vocês a tela, peço licença aqui, para orientar a nossa apresentação, né? A gente tem um tempo de 30 minutos, vou marcar aqui. Pelo menos aproximado, né? Dá para não extrapolar. É o ideal mesmo, uma apresentação não ficar muito grande, muito extensa, né? Senão acaba perdendo o foco. E como eu disse, né? São apenas ideias, né? E cada um vai poder aprofundar depois os seus estudos aí na medida do possível e do seu interesse. Então, o tema é esse, né? O paradoxo da medicina veterinária, que tem a ver, vocês vão ver, com o histórico da própria medicina veterinária. Né? Por isso que uma relação aí no próprio título da apresentação, desculpa, com a história da medicina veterinária. E esse paradoxo, ele vai dizer respeito justamente à parte da diz respeito, né, à parte de produção animal, que a veterinária é bastante expressiva, né, e a parte de medicina animal, quando a veterinária se dedica à parte de curativa, de tratamentos, né, a gente vai aprofundar isso nos próximos minutos. Paradoxo, então, né, só para fazer assim uma lembrança, né, tem essa conotação de ideias contrárias, né, de contradição, né, de lógicas que se opõem, né, então acaba gerando uma ausência de nexos, uma própria ausência da própria lógica, né, pela contradição, né. Então essa só para fazer aqui a pequena lembrança.
Quando a gente começa a pensar a medicina veterinária, é importante a gente lembrar que existe, né, esse imaginário coletivo que a sociedade enxerga do médico veterinário, que é, via de regra, né, o, o veterinário que cuida, trata dos pequenos animais, né, esse com certeza é o grande imaginário coletivo da sociedade em relação ao médico veterinário, mas a gente também tem, né, e é o objetivo dos cursos de medicina veterinária, a formação generalista. Tá? Então, os próprios cursos se esforçam, né, em instruir a própria sociedade, e o conselho se esforça bastante nesse sentido também, e até os próprios alunos, né, naquelas disciplinas iniciais, ali a gente tenta mostrar para os alunos que o curso é bastante abrangente, que tem várias áreas, né, de atuação para o médico veterinário, enfim. Né, então, isso acaba se contrapondo já um pouco com a própria visão que a sociedade tem, né, de longos tempos sobre a profissão do médico veterinário. Então, a gente de cara vai perceber, logo que o aluno entra no curso de medicina veterinária, ele já vai se deparar com essa dicotomia, né, com esses aspectos da medicina veterinária. Um relacionado à parte de medicina veterinária, a gente vai ver, né, que esse termo medicina veterinária ele foi incluído na descrição da profissão, né, não existia esse termo medicina veterinária, era só veterinária, né, isso passou a fazer parte depois do título, né, de médico veterinário, mais modernamente, digamos assim, mas também tem uma parte agrária, né, que está relacionada à parte de produção de animais. Tá? Então, esse vai ser o grande ponto aqui da nossa discussão, do nosso debate. Tá? Então, essa dicotomia entre a parte de medicina e a parte de ciências agrárias, né, a parte de produção de animais. Então, quando a gente aquilo que eu falei antes, né? Existe uma tendência muito forte aqui da sociedade em enxergar que o veterinário como esse profissional que cuida dos animais, né? Que tem uma vocação por essa parte, né? E obviamente que aparece assim, né? Nitidamente a questão do amor, da compaixão, do cuidado, né? Tem uma relação muito forte, né, com essas expressões, né, de comportamento humano. Então, isso a gente vai ler, eu trouxe aqui exemplos da internet, né, onde isso aparece, né, seja nas propagandas, isso não é à toa, né, quando isso aparece, né, é uma expressão da sociedade, uma expressão de comportamento, é como a sociedade enxerga o veterinário. Né? Então, eu coloquei essas imagens aqui justamente para mostrar que o que eu estou falando é uma observação, né, de fatos que acontecem no nosso dia a dia. E se vocês começarem a prestar atenção, vocês provavelmente vão concordar comigo. Né? Então, existe aí esse fato. Né? E daí, por conta disso, eu acabei fazendo uma experiência em sala de aula. Tá? Tinha oportunidade, né, muitas turmas, muitos anos dando aula, ficava relativamente fácil, né, de fazer um laboratório, né, relacionado a esse assunto. Então, comecei a perguntar para os alunos, até baseado na minha experiência pessoal, tá? Porque aqui coloquei umas fotos aqui, né, para dar uma descontraída da minha infância, enfim, sempre muito ligado a animais, né? Eu me atraí pela medicina veterinária justamente por isso, pelo meu amor pelos animais, né? Por vontade de cuidar, de tratar, enfim. Né? Então, eu comecei a perceber e até fazendo essa pesquisa junto aos alunos que entravam no curso, né? Eu dava uma disciplina de introdução ao curso de medicina veterinária, bem no início do curso, percebia, e eu obtinha essas respostas deles, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, que traduziam isso. Né? A grande maioria, a massiva maioria dos alunos colocava que fizeram medicina veterinária porque gostavam, porque amavam, porque era o sonho desde a infância, enfim, né? Todas essas expressões aqui que eu já usei, né? Que vocês também devem estar acostumados de ouvir, ou pelo menos, né? Provavelmente se identifiquem até com essas expressões. Né? Então, aqui mais alguns exemplos, né? Sempre repetindo aí essa parte. E quando se tentava identificar ali alguns alunos que entravam na veterinária por conta da parte de produção de alimentos, ou porque, né, queriam trabalhar nessa área, ou porque a família trabalhava nessa área, era bem menor, foi bem menor na minha pesquisa. Claro que, vou fazer aqui um parênteses, né? O curso que eu dei aula era uma região metropolitana. Se eu provavelmente fizesse essa pesquisa numa região de fronteira, né, uma área mais agropecuária, os resultados poderiam ser diferentes. Mas eu arrisco dizer ainda, né,
que eu encontraria aqui muitas dessas afirmações, aqui, apesar de ainda de ter muitos alunos, né, ligados à área de pecuária, agropecuária, enfim, eu tenho quase certeza, né, que encontraria essas mesmas afirmativas aqui, né, dos alunos querendo cuidar dos animais, gostar dos animais, enfim, né, me arrisco a fazer tentar entender e pensar, né, no momento que a gente está vivendo, no momento atual que a gente está vivendo. Todas as mudanças, né, quem ainda não estudou, né, e não se aprofundou um pouquinho, não fez alguma leitura, né, sobre ética animal, sobre bioética, né, direitos dos animais, bem-estar animal, né, sugiro aí que aprofunde um pouco suas leituras, né, para poder entender como foi, né, essa mudança da sociedade em relação a esses temas, né, como a sociedade passou a se preocupar mais com esse assunto, estudar mais desde ali da segunda metade do século XX. Claro que isso já tinha alguns historiadores, né, alguns pensadores que falavam sobre isso há mais tempo, mas isso ganhou vulto, ganhou relevância mesmo na segunda metade do século XX, ali, com alguns autores, né, que provavelmente vocês vão ver aí ao longo do curso a gente falar sobre eles, que vão aprofundar esse debate aí, né? Especialmente ali, e começou mesmo com as discussões sobre direito ambiental, né? Que passaram a estudar bioética e dentro da bioética, então, a ética animal, e daí apareceram ali as discussões sobre bem-estar animal, sobre direitos animais, e hoje a gente chega né, até o conceito de família multiespécie, né? Então, os animais estão fazendo parte aí das famílias, né? Então, vejam até a velocidade com que isso aconteceu, né, afinal de contas, né, eu sou uma testemunha viva desse movimento, né, desde quando me formei em 30 anos, aí muita coisa mudou nesses últimos anos, e isso, obviamente, né, vai impactar dentro dos próprios cursos, né, que a gente faz, e o nosso curso, especialmente, ele está diretamente, né, é intrínseca à nossa relação. Então, não tem como falar sobre esses assuntos, sobre ética animal, bioética, direito ambiental, enfim, sem falar, sem pensar no médico veterinário, né? Ele é o profissional que faz parte aí dessa relação, né? Então, começa a surgir, né? Por isso que a gente vai falar em dilemas éticos, né? Porque no momento que a gente começa a questionar, né, o papel dos animais dentro dessa relação, o veterinário está intrinsecamente ligado, né, a esse debate, né? Não tem como fugir disso. E daí a gente começa a pensar, né? Mas por que existe, então, essa dicotomia? Por que a gente tem, de um lado, o veterinário que quer cuidar e, de outro lado, o veterinário que cuida, né, que ele trata, enfim, para produzir alimentos, um animal que vai ser morto, enfim, para produzir, né? Então, por que há essa dicotomia? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né, entender a história da medicina veterinária, né, entender, na verdade, a história de como os animais começaram a se relacionar com os humanos, né? Os animais humanos, né, animais não humanos. Isso vai bem, né, a gente tem que ir longe, para ir lá no momento da domesticação para entender isso. Então, quando o ser humano começou a se relacionar com os animais, era uma relação basicamente de utilidade. Tá? Então, seja para guarda, para alimento, vestuário, enfim, isso lá 10 mil, 20 anos, os cães, talvez 15, 20 mil anos atrás, né? Então, basicamente, era por conta dessa utilidade. Claro que, então, dentro desse contexto, né, os animais eram vistos como coisas, né, era um meio para um fim humano, tudo que está escrito ali, né, e quando vocês se aprofundarem em direitos animais e bem-estar, vocês vão poder estudar esse assunto um pouquinho com maior profundidade. O fato é que a gente hoje tem uma grande herança, né, traz um legado ainda de todo esse período, tá? Não tem como se livrar de toda essa história aí, né, que fez parte aí nesses últimos, né, especialmente os 2000 anos aí de história, né, ocidental. Então, o que aconteceu? Quando surge a profissão do médico veterinário, ela está dentro desse contexto, né? Ela vai tratar ali os animais, por quê? Porque eles são usados pelos seres humanos, né? Eles têm utilidade, então é como se quase, fazendo uma analogia meio grosseira, é como se fosse o mecânico do carro, né? Ele está lá, um cavalo que está na guerra, que tem que ser útil para a guerra, então se ele está manco, está sem a ferradura, né? Então vai ter que ser
cuidado, ali, tratado para poder voltar para a guerra. Basicamente é essa, né? Um animal... E daí depois, claro, as coisas vão... Estou falando aqui lá nos primórdios, né? Depois a coisa começa a evoluir e ganhar, né, proporções, e a gente vai chegar lá, vai chegar na parte que a coisa vira uma indústria, né? E ganha realmente, né, esse aspecto aí, com essas características industriais, né? De mercado. Então, lá na origem, tá? A origem da medicina veterinária, ela está ligada à saúde, então, em relação às doenças, né, a questão da vigilância sanitária que a gente tem hoje, já lá em algumas civilizações que já eram avançadas para a época, mas ainda antigas, né, já tinha essa preocupação com doenças que os animais transmitiam. Então, quando surge ali a figura, né, do que era para ser o que vai ser no futuro médico veterinário, esse profissional ali, ele já tem essa preocupação, seja em cuidar dos animais para a utilidade humana ou por conta, né, de questões ligadas à saúde humana também, para prevenir, né, doenças humanas. Então, a origem, né, está muito ligada ao fim humano. E para você ter ideia de como isso alcançou os dias de hoje, né, a gente precisou uma mudança no código de nossos juramentos, né, no código de ética veterinária, e olha só, isso aconteceu em 2002, tá? Há 20 anos atrás, então é muito recente, para vocês verem como toda essa herança que eu falei ainda existe, né? Que só há 20 anos atrás houve essa mudança. Eu até brincava com os alunos que, quando eu me formei, eu fiz esse juramento antigo, né? Teria que fazer o juramento de novo. Porque na época, quando se fazia o juramento, né, estava bem expresso ali no juramento que era para atender um fim humano. Tá? E só depois, já com o avanço aí nas discussões, né, que começaram ali nos anos 70, 80, enfim, né, sobre o bem-estar animal, direitos animais, enfim, ética animal, que é inserido, então, o Brasil aí, né, demorou um pouquinho, mas normal, né, sempre começa na Europa primeiro e tal, e depois acaba se manifestando aqui no Brasil. Houve a inclusão, então, ali da expressão bem-estar dos animais. Né? Então, vejam como isso que eu estou falando aqui são fatos, né? São observações, né, que eu estou trazendo aqui para a gente fazer essa reflexão. Né? Quando a gente volta lá na origem da medicina veterinária, ela iniciou, né, seja na Europa, em relação especialmente ao tratamento dos cavalos, especialmente por causa da guerra, né? E aqui no Brasil também, né? O Brasil, quando você estudar na faculdade, né, o início da história da medicina veterinária, muito ligada à saúde pública, né, porque os cavalos do Império tinham mormo, né, e só por curiosidade, né, o patrono da medicina veterinária militar, né, da época, né, é um médico. Olha só a curiosidade, né, tanto que era sanitarista. Tá? Então, a origem da veterinária no Brasil está ligada à saúde pública. Tá? Então, quando a gente volta, por isso que é importante voltar na história, a gente vai ver que a origem da medicina veterinária está ligada a essas questões aí, seja de saúde pública ou de utilidade, né, produção de alimentos, enfim. E daí, quando a gente vai também, né, nas diretrizes pedagógicas dos cursos, do Conselho Nacional de Educação, do MEC, enfim, a gente vê que acabam, né, refletindo isso, né, porque a gente sabe que o Brasil é um dos grandes produtores de proteína animal, né, um país ainda, né, um país primário, né, com um forte setor primário, e isso, obviamente, essa pressão do mercado vai se refletir nos cursos, né, é natural que isso aconteça, né? Então, as diretrizes dos cursos de medicina veterinária tem, né, essa orientação de que o curso seja generalista, né, que se trabalhe as questões do agronegócio, né, então já vem, né, das próprias uma política de governo, né, que vai se manifestar aí nos cursos universitários. Isso é importante a gente entender também. Né? A gente acaba sofrendo, né, com essa tendência. Né? Só que daí, quando a gente pensa, e isso era uma questão que me incomodava, né, um pouco, me incomoda ainda, né, que se eu tenho, de um lado, muitos alunos, né, que querem se dedicar à parte de cuidado, de tratamento, de medicina, digamos assim, e daí eles entram num curso e eles são obrigados a terem essas disciplinas, né? Isso já me incomodava na época da minha graduação, né, lá nos anos 80. Então, tu é obrigado a ter essas disciplinas que são da área de produção, né? Isso acaba sendo um contrassenso, né? Porque se tu tem uma grande
grande maioria, massiva maioria de alunos querendo uma coisa, eles são obrigados a ter outras disciplinas por conta das diretrizes que sofrem influência do mercado, enfim, é uma política de governo e tal. Então, será que isso está correto? Será que não está? Enfim, né? Não quero ter a resposta, né? Mas, enfim, faço aí a provocação, tá? Porque eu sei, né, do poder do mercado, das necessidades, enfim, né? Mas é curioso, né? Acho que gera aí vale o questionamento. Então, a gente tem aqui essa dicotomia, né? De um lado, a medicina, num esforço para salvar a vida, né? Tu aprende como cuidar, como tratar, ver aquele teu paciente como um indivíduo, né? Ele tem um nome, ele tem uma família por trás dele, se preocupa com ele, se ele for a óbito vai ter sofrimento, todos se preocupam com o sofrimento daquele indivíduo, né? Então vai ter toda a parte de analgesia. Eu, como professor de anestesiologia, né, a gente trata a dor, enfim, daquele paciente, é o indivíduo, né? A gente está preocupado com todo o sofrimento dele, seja físico, emocional e tal. E de todas as outras especialidades que vão surgir, né, estão preocupados com aquele indivíduo, né? Enfim, de outro lado, a gente vai ter a parte de produção, a parte agrária, então, que cria aqueles animais para abater, para de produção, seja ela qual for, né? A gente tem vários tipos de atividades que são produtivas com o uso dos animais. E ele vai ver os animais, então, como um número, como uma coisa, como um commodity, como um rebanho, vai tratar como um plantel, como um rebanho, enfim, né? O grande objetivo é o lucro, né? Tanto é que a gente vai ter descarte de animais quando eles não são mais produtivos, né? Então, não reconhece ou até ou subestima, né? Ou negligencia o sofrimento dos animais, enfim, né? E quando se esforça ali, quando há campanhas, enfim, para tratamento e manejo, prevenção, é muito mais por uma questão de lucros, né, do que por questões relacionadas ao próprio sofrimento animal, né? Um dos grandes exemplos disso é quando os rebanhos têm uma doença como a fitose, por exemplo, esse rebanho é todo sacrificado, tá? Por uma questão econômica, basicamente, né? Então, a gente tem vários exemplos aí, quando vocês estudam as disciplinas, vocês vão ver que muitas vezes o tratamento, digamos assim, vai ser o descarte, né, o sacrifício dos animais, porque o tratamento não compensa, porque existe deles baixar a produção do plantel, enfim, por várias questões que são trabalhadas aí nessas disciplinas. Então, a gente tem essa grande dicotomia aí. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, como o tempo que vou passar um pouquinho os slides, estou usando mais como referência aqui, né, e a grande preocupação minha, e por isso achei importante trazer, quando tem a oportunidade desse debate, é porque não vejo nos cursos de medicina veterinária a promoção desse debate, tá? Dessa discussão. As disciplinas elas são impostas aos alunos como uma verdade. Tá? Não é dito, não é dada a oportunidade do aluno dele fazer a reflexão sobre esse assunto, pensar se aquilo é correto ou não. É simplesmente passada aquela informação como se aquela fosse a única alternativa e fosse uma verdade absoluta. Eu me lembro que eu aprendi assim, e com raras exceções, né, hoje em dia continua sendo ministrada, né, as disciplinas dessa forma. Tá? Então, o aluno, quando ele aprende um determinado manejo, uma determinada prática relacionada à produção, com raríssimas exceções, né, que talvez aconteçam aí, vai ser feito algum tipo de discurso ali pelo professor sobre alguma consideração moral com o paciente e tal. Via de regra, essas considerações são até motivo de piada, né, de chacota, assim, entre os professores, né. Eu, praticamente, sofri bastante, né, piadinhas, assim, relacionadas a esse assunto, porque, na verdade, os profissionais, eles estão dentro de um contexto, né, até dá para entender, assim, a pessoa, ela vive daquilo ali, ela até obtém o lucro daquela atividade, aquele animal, realmente, para ela, é um produto, é uma coisa, e ela, até como uma forma aí de não sofrer com essas reflexões morais, talvez vocês devem conversar sobre esse assunto em alguma outra apresentação aí, ela faz chacotes, brincadeiras com esse assunto para se afastar, fazer uma dissociação cognitiva aí sobre essas questões morais que são mais desconfortáveis, né? O fato é que as faculdades não se esforçam, né, para fazer esse debate com os alunos, né, e isso vai reproduzindo, né, um comportamento, né, como eu falei para vocês, de 20, 30, 40 anos atrás, ou séculos atrás, na verdade, né? Isso, como eu falei ali, acaba, é aquilo que a gente chama de currículo oculto, né? Vai sensibilizando os alunos. Então, até aqueles alunos que entravam na faculdade já com alguma preocupação, tal, acabam se sentindo envergonhados, às vezes, né? Ou
enfim, acabam de alguma forma sensibilizados em relação ao sofrimento dos animais e passam a aceitar. Eu me lembro da minha época de graduação, né, como a grande maioria, né, acabei aceitando, né, na época, porque a minha, digamos assim, quando caiu a ficha, para mim foi bem mais tarde, né, já há vários anos, né, dando aula e trabalhando com anestesia, que eu acabei estudando direitos animais, bem-estar animal, por conta da disciplina, mas durante a graduação eu nunca tinha feito esse tipo de reflexão, né, não tinha essas disciplinas, não tinha nada desse tipo de debate na época, né. Mas, infelizmente, ainda hoje, né, muitos alunos ainda sofrem com essa dessensibilização que os cursos promovem, né, acabam promovendo. Então, aqui, Peter Singer já falou sobre isso, né? Então, depois vocês podem dar uma olhada, eu vou disponibilizar os slides também com mais calma, né? E o que acontece aqui? Que eu acho, né? Os alunos acabam, né, sofrendo com isso, né? Eu sei de vários casos de alunos que desistiram do curso, que trancaram o curso, porque sofrem, né? Eu mesmo, nas aulas, a minha esposa, fazendo veterinária, ela não vai é sofrível ir nas aulas, né, que tem parte de produção animal. Eu, na minha época, não fui em nenhuma dessas aulas que tinha que ir no abatedouro, nas frigoríficas, eu nunca ia, né? Então, os alunos sofrem com isso. Muitos tem casos de alunos que trancam o curso, inclusive, por conta disso, né? Não imaginam que era assim, daí chegam lá no curso, não conseguem lidar, né? Acabam se afastando. Tá? Então, assim, realmente acho que vale a pena, né, esse assunto ser discutido, né? Ser pelo menos discutido, né? E daí a gente começa também a observar, né, um movimento em outro sentido, tá? Uma medicina veterinária nova, contemporânea, do século XXI, digamos assim, né? Começou esses movimentos já no século XX, mas hoje são mais proeminentes, já com disciplinas, a própria disciplina de bem-estar, que surgiu ali nos anos 2000, o assunto de direitos animais, muito mais os churrascos, tem uma opção vegana, né? Então a gente começa a perceber ali algumas iniciativas, né? E isso demonstra uma mudança de comportamento. Pode ser até tímida, mas já acontecendo, né? Então aqui vários exemplos, né? Aqui o maior número de ingressos de mulheres, né, na veterinária, na minha época muito mais homens, anos 80, e hoje em dia a maioria são a ética do cuidado, a ética feminina, enfim, tudo isso vai influenciar. E vários pensadores, né, que escrevem e debatem esse assunto, afirmam, né, que essa questão da nossa relação com os animais é um dos grandes debates morais do século XXI, né, ou do terceiro milênio. Essa vai ser a grande passo civilizatório, né, desse momento histórico que a gente está entrando. E a veterinária não pode ficar fora disso, né? Seria ridículo, né? A veterinária está no meio dessa discussão. Né? Então, por isso que os cursos têm que realmente e promover, né, esse debate. Aqui eu vou passar rapidamente, só para, né, porque o nosso tempo está meio que esgotando, mas para vocês enxergar que, e eu defendo isso, né, que a pecuária ela é uma atividade com os dias contados, tá, porque ela é insustentável, seja ecologicamente, né, ou até economicamente, ela não é viável economicamente, a gente paga caro, né, o ambiente paga caro, quem estuda direito ambiental sabe disso, né, que esse custo que a pecuária lucra, quem paga esse custo é o consumidor e o meio ambiente, né? Então, por isso que ela acaba, por isso que as pessoas, e mesmo assim, hoje em dia a carne está cara, né? Então, com certeza é uma atividade que tem os dias contados, né? Mas o problema é se o meio ambiente vai aguentar, né, até o ser humano abandonar essa atividade, de fato. Então, vários movimentos aqui que a gente vê, né, já que eu vou com calma, mas para ilustrar aí essa tendência aí de movimento e de alternativas para a pecuária, né, e para demonstrar a questão da pandemia, né, ligado a isso também, vários estudos demonstrando, né, então a gente tem questões aí ambientais, questões de saúde, questões do próprio sofrimento animal, obviamente, né, mas enfim, que vão no futuro, e já hoje já provocam, né, discussão sobre a pecuária. Só que daí qual é a gente tem aqui casos de lavagem de dinheiro, enfim, a pecuária também
né, discussão aqui em relação a esse assunto, enfim. Só que como ali dá para fazer esse link, né, de políticas de governo, empresas que ganham dinheiro com isso, né, e as questões às vezes são bem mais complexas até, né, do que a gente pode imaginar. Mas o fato é que hoje, mais do que nunca, a gente está vendo aí, né, os reflexos dos preços da carne, do leite, esses produtos todos, as relações. Tem aqui vou mostrar aqui para vocês, com dificuldade para passar aqui, um relatório que mostra aqui, né, o futuro para 2030, esse aqui. Depois vocês podem procurar na internet, ler com calma. Eu coloquei aqui alguns dados importantes, sim, e que eu achei bem interessante, né? Que é fato, que isso vai acontecer, né? Um fenômeno que já vem acontecendo, mas vai ficar mais pronunciado ainda nos próximos anos, por vários motivos, né? De saúde, meio ambiente, pelo preço, próprio preço. Então, é muito mais economicamente, é muito mais viável e produtivo produzir outros alimentos, né? Arroz, feijão, batata, legumes, enfim, numa área de terra do que criar gado, né? Ou produzir leite, vacas de leite. Né? Então, a gente faz isso muito ainda por tradição, por subsídios do governo, né? Mas eu não sou economista formado, mas tem artigos que falam sobre isso, né? E é bem fácil de perceber, né, que é muito mais, se obtém mais riquezas de uma área de terra, se a gente consegue, com outras atividades, outros produtos, né, do que os animais, né? Então, mas, enfim, depois você pode aprofundar aí essas informações. Então, a gente tem essa visão conservadora, que acaba mantendo esse status quo. Né? Esse ponto que eu queria chegar. Né? Então, muito mais por tradição, por questões de mercado, por lucro fácil de alguns setores, né? Por incentivos, né? Que acaba se mantendo. E, como eu disse, vai refletir lá nas diretrizes dos cursos, por uma política de governo, enfim. Então, é importante nós, alunos, profissionais, se dar conta de algumas falácias que são ditas, inclusive por órgãos institucionais, às vezes, né? Que a importância do profissional em relação à fome no mundo. Né? A gente sabe que a produção de carne, de leite, nunca acabou com a fome do mundo. Né? Isso aí é a maior bobagem que dizem, né? Isso só para defender aí alguns setores dessa atividade. E daí, obviamente, que profissionais que estão ligados a essa atividade acabam, né, perdendo um pouco da sua imparcialidade, digamos assim, para defender aquele ponto de vista, né? Que, afinal de contas, ganha o seu sustento dali. Né? Muitos dizem, né, que preservar o bem-estar animal ou evitar sofrimento, isso aí traria um prejuízo ou atrapalharia a produção de alimentos, a produção científica, né, outra grande bobagem e tal, né? Afinal de contas, a sociedade tem que ter critérios éticos, escolher, né? Senão, se fosse só por vantagens, até hoje a escravidão teria sido abolida. Então, é bem fácil de entender isso. Né? Enfim, né, algumas coisas que a gente tem que lembrar. Então, já indo aqui, me encaminhando para o final, né, o que a gente pode tentar propor, né, para um futuro aí, e reflexões, né, sugestões, digamos assim, né, mas fica aí para vocês pensarem sobre o assunto. Né. Daqui a pouco, se pensar, né, em mudar os projetos pedagógicos dos cursos, criando disciplinas que os alunos pudessem optar em realizar determinadas disciplinas ou não, né? Eu sou muito favorável a isso, né? Se pudesse optar em não fazer, o aluno, às vezes, claro que corre o risco aí do aluno não... Às vezes tem alunos que mudam, né? Começou, queria trabalhar só com pequenos, depois resolveu trabalhar com grandes animais, enfim, né? Isso teria que se pensar e se adequar, mas acho que seria interessante, né? Que fossem optativas aí de determinadas disciplinas, né, que o aluno precisasse cursar, ou ainda, né, uma visão até um pouco mais arrojada, digamos assim, separar, né, e deixar os cursos, as áreas relacionadas à agrária, agropecuária, afetas à zootecnia, ao curso de zootecnia, né, que existe já, né, existe um curso de zootecnia, então que essas áreas ficassem com o zootecnista. E a medicina veterinária dedicasse aí a parte de curativo, de tratamento, enfim, né, seria uma outra alternativa um pouco mais arrojada. Mas, enfim, né, não tenho essas respostas, né, são apenas sugestões e espero que vocês reflitam sobre o assunto, espero que tenha conseguido provocar aqui, né, despertar, né, algum pensamento. E
A gente sabe que os currículos dos cursos são mudados, vocês, alunos, sabem disso, né? A todo momento os currículos são mudados, disciplinas são criadas, disciplinas são extintas, né? Então, não é impossível se pensar que um projeto de curso possa ser alterado, né? Tanto é que na minha época, logo que eu entrei na faculdade, o currículo da medicina veterinária tinha sido passado por uma grande transformação, assim, né? Com disciplinas que eram optativas passaram a ser obrigatórias e tal. Então, isso pode acontecer, né? E é importante lembrar, né, que uma profissão ela não pode ficar presa, né, por questões corporativas ou de mercados, né? Claro que ela tem que estar atenta a essas tendências, né? Mas tem que estar muito mais atentas à própria vocação da profissão, né? Eu acho que isso sim, né? E até a demanda dos próprios alunos que fazem o curso, né? Acho que isso é mais importante, né? E claro, né, para finalizar essa ideia aí, é uma proposta, né, de reflexão e está sujeita aí a críticas, sugestões, mas se gostarem do assunto, continuem debatendo nos seus cursos e, quem sabe, aí escrevendo, né, sobre esse assunto. Espero que tenham gostado e finalizo aqui, então, e deixa eu só acertar aqui. E daí nos encontramos aí numa próxima apresentação. Tenham um excelente curso, né, sobre os dilemas éticos da medicina veterinária e, de novo, reafirmo aqui as minhas palavras, que com certeza, né, vocês estão fazendo parte aí de um movimento, né, que vai impactar bastante a medicina veterinária do futuro. Muito obrigado e até a próxima.